Nada melhor do que começarmos a semana, e hoje é quarta-feira, buscando a Deus e conhecimento da sua palavra. Estamos numa série de estudos decodificando a Bíblia, trazendo os seus pormenores, os seus detalhes mais profundos em que a palavra de Deus possui, com conhecimento, na verdade, extraindo dos originais. O que é isso? Pegamos palavra por palavra, o hebraico, e trazemos o entendimento para a nossa vida. Qual o sentido dessa palavra? Qual é a imersão dessa palavra? Qual é a chave dessa palavra? E qual é o código dessa palavra? Por exemplo, ontem nós falamos sobre Bereshit, sobre a palavra Bereshit, e explicamos o significado profundo dessa palavra. E ali nós conseguimos a imersão e conseguimos compreender perfeitamente o que Deus tem através daquela palavra. E hoje nós vamos estudar sobre a partícula et. O que é a partícula et? É uma pequena palavra que tem um significado muito profundo. Na verdade, ela não tem uma interpretação em si dentro de uma linguagem, dentro de uma hermenêutica, porque ela é muito ampla, ela é muito profunda, mas ela tem para nós um significado muito importante. E a partícula et é uma simples palavra dentre as 7 palavras, porque estamos estudando sobre as 7 palavras, Bereshit, no princípio, Bará, criou, ou criar, Elohim, et, Hashamayim, céus, no princípio Deus criou os céus, Ve'et, Haaretz. Então é essa partícula Ve'et, o et. Você já viu aquele filme E.T. Minha Casa? Pois é o E e o T. Essa pequena palavra, ela tem um significado profundo, e é sobre isso que nós vamos imergir, é sobre isso que nós vamos mergulhar, é sobre isso que nós queremos aprofundar, é o significado da palavra et. A palavra et é formada por quantas consoantes? Por 2. É o Aleph e o Tav. Você quer falar alguma coisa, meu bem? Só te apresentar. Então fica à vontade. Bom, quem estava com a gente ontem, quem nos conhece, quem nos segue, mas se você é novo aqui no nosso canal, nos nossos canais, boa noite para você, shalom, bom dia para você que vai assistir de manhã, boa tarde para você que vai estar assistindo à tarde. Eu sou a Naila Nascimento, ele é o Paulo Nascimento, sou professor de teologia, ele é professor de teologia e pós-graduado em cultura judaica e hebraico bíblico. E nós estamos nesse ciclo, nessa série de estudos, onde nós vamos extrair os códigos da Bíblia, aquilo que está nas entrelinhas. E você é mais do que bem-vindo para estar com a gente nessa noite. E nada melhor do que ouvir pessoas que explicam para a gente de forma maravilhosa. Não que eu saiba explicar, estou falando dela. Ela consegue explicar coisas para a gente de uma forma muito especial, porque ela tem uma didática muito maravilhosa, de fazer a gente entender uma coisa que é tão simples, apesar do que nós vamos falar que é algo profundo, porque estamos trabalhando a imersão, porque a Bíblia contém um universo tremendo de coisas profundas, A Bíblia fala assim: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O que eu não sei? Então são essas coisas que nós estamos buscando. A revelação da palavra, o sentido da palavra, a imersão da palavra, e o código de hoje é o ET. ET, telefone minha casa, é o ET, tá? A quarta palavra da Bíblia. Então, Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et, é esse ET, Haaretz, que nós vamos explicar. Então, a primeira coisa que nós temos que entender que o hebraico, quando você for pesquisar, alguém está falando: olha, tudo bem, Neila? José, a Neila está conosco, Neila, Marlon Monte. Boa noite. Meu amigo Marlon. Beijo para você, minha irmã. Kátia, a paz. Kátia, minha prima e irmã. Muita gente, Felipe também. Prazer de te ter aqui, Kátia. Marlon Monte, Deus te abençoe. E José Machado, nosso querido amigo, evangelista, grande homem de Deus. José Machado, Deus te abençoe também nessa noite. Olha, meu irmão, e se eu fosse você, eu traria agora, dá tempo de pegar aí papel e caneta
Pai do Senhor, Porque pastor, hoje o negócio está muito bom. pastor e doutor, pastor Edson. Pastor Edson, Pai do Senhor. Meu irmão lá da França, Sandro Lima, beijão, te amo, mano. Então pronto. Então vamos para a primeira imersão. A primeira imersão eu quero que você anote a palavra et. Então, para você gravar, são as 7 primeiras palavras da Bíblia. Tudo bem, Dinaí, Fernanda? O pessoal está entrando. Que legal. Fernanda, Feliz. minha aluna, beijo para você, meu amor. Coração também para o Marlon. Então são 7 palavras. Eu quero que você grave essas 7 palavras. Bereshit, Bara, Elohim, Et, Ha, Shammai. Então nós vimos a profundidade que tem só na palavra Bereshit. E vamos ver agora a profundidade do Et. A primeira coisa que eu te pergunto, Anaela, o que significa esse Et? Qual é o propósito dele sendo a 4ª palavra ali da Bíblia hebraica? A partícula et, a gente chama partícula, porque é realmente uma partícula, ela não possui uma tradução, tá? E aponta, é um termo que aponta diretamente para o objeto direto dentro da construção da frase. O objeto direto, ele possui a função de dar sentido completo à ação do verbo dentro da frase. Ou seja, sem o objeto direto, uma frase, uma sentença ficaria sem sentido, sem um sentido completo. Então aqui a gente já pode entender que a partícula et é a partícula que dá o pleno sentido da ação dentro desta história. Na língua portuguesa nós chamamos de a ligação do verbo ou da palavra ali, né? Só que nesse caso aí é algo mais profundo, é o que ela acabou de dizer. É o que, Naila? É um objeto, né, uma palavra de ligação entre o verbo e o objeto direto da frase, trazendo pleno sentido da ação do verbo dentro dessa construção linguística. Ou seja, sem o objeto direto, a ação ou a expressão da ação do verbo ficaria sem sentido. E por aqui a gente já começa a entender que a função do et diz muito a respeito de muitas coisas que a gente vai ver aí ao longo dessa live profundamente, mas que sem ele a ação do verbo não seria completa. Então veja só, existe algo muito profundo. Doutor Edson, tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa live. Veja só, Bereshit, Bara, Elohim, Et, Ha, Shammai. Então, a profundidade dessa ligação do Et, Ha, Shammai, nós falamos do Boré, que é o Criador, do Elohim, que é o nosso Deus, do Reshit, que vem da palavra Rosh, que é o cabeça, mas também nós temos o código dessa pequena partícula chamado Et, né, que está ligado à terra. Então, qual é a ligação desse Aleph, desse Tav, né? Qual é o significado? Explica para a gente, existe um número, existe um som, qual é a profundidade Vamos começar agora a emergir aí. Vai lá, Nela. Solta aí o teu coração, abre o teu coração e você pega o papel, caneta e bora mergulhar, gente. A partícula et, né? A palavra et, ela é composta de apenas 2 letras no alfabeto hebraico. Só 2. A letra Aleph e a letra Tav. Aleph. A letra Aleph, ela é a primeira letra do alfabeto hebraico. E por causa disso, no hebraico, os números, as letras têm equivalente numérico. Então, como a letra Aleph é a primeira do alfabeto hebraico, ele é equivalente a 1, ao número 1. Também, por ser a primeira, ela vem falar de primogenitura, de ser principal, de ser primogênito, de ser o primeiro, né? E a letra Tav, ela é a última letra do alfabeto hebraico, né? E a letra Aleph... Então tá, interessante, preste atenção. Então, a Aleph abre as portas, o Tav fecha a porta. Exatamente. Então, o Aleph é como se fosse o início, o Tav é como se fosse o fim. É aquele jargão que nós temos, né? Ele é o primeiro, ele é o último. É isso que você está dizendo pra gente? É por aí, é por aí. Então já começa a desvendar que ele é o primeiro e o último. Ok, vai lá.
Bom, a letra Aleph também ela tem um outro código nela. Na própria forma dela ser escrita, ela possui informações e códigos que Deus nos deixou. A letra Aleph ela é feita por um apóstrofe, Iode, né? que o formato é um apóstrofe, Iode. mas é chamado letra Iode no hebraico. Um Iode em cima, um Iode embaixo e uma linha, um traço meio inclinado no meio. E isso vai dizer o quê? A letra Iode em cima, ela tem uma relação com aquilo que é oculto em Deus. Aquilo que só pertence a Deus, com aquilo que é projeto, propósito de Deus que nós não conhecemos. Gente, você está compartilhando? Por favor, vamos compartilhar, tá? A outra letra Iode embaixo, ela tem a ver com a nossa busca a respeito daquilo que Deus tem para nós. É a nossa busca a respeito daquilo que está oculto em Deus. E o Vav no meio é essa ligação, essa harmonia entre o que é só de Deus e aquilo que Deus permite que seja revelado para nós. Vou trocar em miúdos para vocês. Ela acabou de fazer esse desenho aqui. Não sei se você vai conseguir ver. Esse desenho aqui, ó. Tá? Esse aqui é o Aleph, tá? É um tracinho embaixo, tracinho e mostra que existe uma ligação, existe uma revelação, então, na própria palavra, na própria letra. Então, dentro da cultura judaica, isso é muito profundo, que a letra, ela possui uma revelação, ela possui uma espiritualidade. E para nós, o que quer dizer isso para o cristão? O que é ligado na terra é ligado no céu. Quem foi que fez essa ligação? Jesus Cristo disse assim, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Por mim. Então, ele pode ver ontem. Ele é o elo. Ontem foi interessante que eu falei que Cristo na crucificação, ele nem toca na terra e ele nem toca no céu. Ele está suspenso entre o céu e a terra. Por isso que na primeira consoante do alfabeto hebraico, nós temos uma ligação poderosa, nós temos entendimento poderoso. Oi, Yuri, tudo bem, meu filho? Um beijão. Bom, um outro aspecto da letra Aleph é que ela sozinha já é uma letra que representa Deus. Por quê? Porque a palavra El, que é Deus, Elohim, que é Deus, Adonai, que é Senhor, todas elas começam com a letra Aleph. E aqui existe mais um código. A letra Aleph também é a primeira letra da palavra Adão. Então a gente vê essa expressão de o iode de cima como aquilo que é divino, o iode de baixo com aquilo que é humano e Cristo como esse Vav que faz essa ponte, essa ligação entre o divino e o humano. Então a própria letra, ela já é uma letra que é considerada a letra de Deus. Toda vez que a letra Aleph aparece, por exemplo, no nome de Esther, quando a gente for estudar ali os códigos dos nomes, vocês vão entender isso mais lá na frente. Então, toda vez que a letra Aleph aparece, ele está dizendo que aquela palavra, que aquela pessoa, ela possui uma ligação especial com Deus. Então, quer dizer que uma letra tem poder. Todo esse poder. Eu concordo, porque no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E olha, veja que ele cria, lembra no código do Bereshit? Que do Rosh, ele cria pelo poder da sua palavra. Então, por isso, quando nós olharmos a Bíblia, palavra por palavra, letra por letra, daquilo que é santo, daquilo que é sagrado, nós temos a Lashon HaKodesh, a Bíblia Sagrada, como algo santo. Então, nós vamos ver a profundidade em cada letra. Endeusar a letra, não, é entender que as palavras da Bíblia, as palavras de Deus são sagradas e revelam coisas profundas. Por isso nós estamos trazendo esse código da Bíblia para você, ok? Antes de eu continuar, eu quero mandar um beijo pro Yuri. Alana, Katrina. O Yuri Bastos, meu filho na fé. Deus te abençoe. Deus te abençoe, viu? Tô com saudade de você. A Nayara também está nos assistindo. Deus abençoe. Nayara Brenda, abraço, minha filha, beijo. O Ed Correia também está nos assistindo. A Isis Santos também está nos assistindo. Alana Isis, beijo pra você, bebê. Então, vamos lá. Bom, primeiro código é o quê? Então, nós vimos a primeira letra. A letra Aleph, que traduzido, transliterado para nós, é a letra E da partícula et. Certo. A segunda letra é a letra Tav, que é a letra T da partícula et. E a letra Tav, ela significa, olha só
que tremendo. Imersão tremenda. Ela é a última letra do alfabeto hebraico, então ela é a letra que tem a chave final, a palavra final. É a letra que sela, é a letra de testamento, é a letra de selo, é a letra de confirmação. Você confirma uma aliança, confirmava uma aliança com o Tav na época mais antiga. Como se fosse um timbre, né? Como fosse um selo. Exatamente. Ela é um equivalente de selo. Tá, deixa eu colocar na mente das pessoas isso aqui. Então nós fazemos a abertura com o Elohim. Então o Aleph representa a pessoa de Deus. O Aleph representa a divindade. O Aleph representa a ligação entre as coisas espirituais e as coisas materiais. Até agora é o que eu estou entendendo, naqueles detalhes, naqueles códigos. Só que agora nós temos o Tav fazendo esse desdobramento. Aquilo que Deus cria, agora ele sela também. É isso que você está dizendo? Exatamente. Aquilo que Deus cria, ele sela. Que bomba, que bomba. Então o Aleph Tav é essa partícula... Mike Jander. Que olha só, olha como é tremendo agora. Seja bem-vindo, meu filho. Quando a gente entende que a primeira vez que a partícula et ou Aleph Tav aparece na Bíblia é como a quarta palavra da Bíblia e ela está relacionada com a criação, o que você entende agora sabendo o que é o Aleph e sabendo o que é o Tav? Que Deus é aquele que cria, que começa e que termina, que inicia e que completa, que começa a boa obra e vai terminar, que começa a criação e vai concluir no fim de todas as coisas, né? Então você já começa a perceber que o Aleph Tav relacionado à criação quer dizer o quê? Que só há um Deus criador, que só há um Deus que realmente começa e termina, que ele não deixa nada para trás, que ele inicia o seu propósito e sela ele no final. Isso vai falar de completude também e de perfeição. Plenitude e perfeição. Dentro desse contexto nós entendemos como Criador, que sela, que esquadrinha, que põe tudo a palmos e mede na ponta da sua mão. Ele sabe de todas as coisas, sabe daquilo, o limite da sua criação e o fim da sua criação. Então, eu entendo dentro dessas duas explicações que para ele não tem limite, ou ele estabelece limite. Nós o chamamos de Criador, né? E como Criador, ele sela aquilo que ele criou. Eu achei muito interessante isso que você falou, Naila, porque ele é como se ele validasse aquilo que ele está fazendo. Exatamente. Olha só o que a Bíblia vai dizer, que Jesus ele tem a chave de Davi. Ele abre e ninguém pode fechar o que ele abriu, só ele pode fechar. Porque ele é o Aleph, ele é o que abre, mas ele também é o que fecha. Aquilo que ele abriu, ninguém pode fechar. Então isso já fala muito dessa partícula et e da pessoa de Cristo. A gente vai perceber que essa partícula tem uma relação muito grande com Jesus, com Yeshua HaMashiach. Você está entrando agora e está perguntando, partícula et simplesmente é a palavra em português e a terra. Simplesmente e a terra. Não tem não se assombre, porque o hebraico ele tem essas coisas. É simplesmente aquela palavra, e a terra. Mas e aí? Essa e a terra, ela traz a profundidade. Porque quem criou a terra? Né? Porque tem esse elo de ligação. Ele está mostrando que desde o começo, aquele que cria os céus, aquele que cria a terra, que estabelece pelo poder da sua palavra. E esse et, né? Essa partícula de ligação está dando agora sentido para tudo que é criado onde? No céu e na terra. Se você prestar atenção no Aleph, ele vem falar do quê? Do que é divino e do que é humano. A gente falou ontem dos mundos que foram criados por Deus. Então, preste atenção que a partícula et, ela está antes de céus e terra. Céus e terra são criados, o mundo espiritual e o mundo físico. Os mundos, aquilo que está relacionado com Deus, aquilo que está relacionado com o homem, é criado por meio de Cristo, que nós vamos ver que tem uma relação muito grande com a partícula et. Acabou de entrar conosco aqui o diretor, reitor da faculdade, deixa eu lembrar o nome da faculdade, do pastor Osmar,
Cádiz, né? Faculdade de Teologia Cádiz. Seja muito bem-vindo, meu querido. Você que é reitor, professor, teólogo, você deve estar amando aí o conhecimento da palavra de Deus. Muito obrigado. Que Deus te abençoe por participar da nossa live. Está conosco também meu amigo lá do Jiu-Jitsu, Valdiclei Nascimento. Deus abençoe você também. Inclusive tem até meu sobrenome, Nascimento. Também está conosco nosso filho Mike Jander. Uma grande referência Abraço, do Estado, beijo né? para você, meu filho. Então vamos lá. Então vamos tentar entender essa questão aí, essa realização, esse direito, né? O que proporciona a questão da primogenitura. Explica pra gente esses códigos aí, Naira. Olha, o próximo código que a letra, que a partícula et vai me ensinar, vai me mostrar Nosso dentro da pastor Bíblia, Edson Marajás, seja bem-vindo. é o fato de que ela está relacionada com a primogenitura. Lembra que o Aleph é o primeiro, é o principal, é aquele que tem primazia, é aquele que é líder, né? Então, a partícula et, ela está relacionada muito intimamente com a primogenitura, com o direito relacionado à primogenitura. É interessante que a primogenitura era selada, ela era cumprida, era marcada, era realizada a partir da bênção que os nossos antepassados, né, no caso os patriarcas, ministravam sobre seus filhos. Aí nós temos pra gente, vou dar um exemplo bem legal para vocês agora, para vocês entenderem como é que funciona a partícula et com relação à primogenitura. O exemplo aqui é de Esaú e Jacó. A partir de Gênesis 25, 28, nós vamos ver que a partícula et, ela vai estar relacionada a Esaú e Jacó juntos. Tá? A partir de Gênesis 25, são 28. Gêmeos, né? São gêmeos. Então toda vez vai estar falando deles dois e vai estar ali a partícula et. Por que vai estar ali? Porque a gente vai falar isso em uma outra live, existe duas formas de você ter primogenitura. Pode falar. Né? Não tem só o direito de primogenitura por nascimento. Existe um direito de primogenitura por ser herdado, pergunta. por ser conquistado. Uma pergunta, talvez alguém não saiba o que significa a palavra primogenitura. Primeiro, primaz, príncipe, líder, o mais importante. E quem ganha a primogenitura? A primeira regra da primogenitura é aquele que abre o ventre, abre a madre. Quer dizer, é o primeiro a nascer, ele tem a primogenitura. É como se fosse um pacto entre Deus e o pai e o menino. É uma questão de direito, diga-se de passagem. Primogenitura não é só porque é o primeiro. É uma questão de direito. Então, todas as bênçãos, só para eu entender e as pessoas estão sentindo nos entender. Então, todas as bênçãos que o meu pai, por exemplo, eu nasci primeiro, então todas as bênçãos estão sobre a minha vida, inclusive a responsabilidade da família, inclusive o direito legal depois de assumir a família. Então, perceba que a primogenitura, ela te dá ônus e bônus. Você recebe as bênçãos, mas também recebe responsabilidade. A responsabilidade de conduzir a família, de conduzir o projeto, de conduzir tudo aquilo que Deus tem para aquela família. Portanto, a gente vai ver que a partícula et está relacionada a eles dois juntos a partir do versículo 25 e 28 de 25 e 28 de Gênesis. Tá? Por quê? Porque um era o primogênito de nascimento, mas o outro já havia sido profetizado por Deus que o maior serviria ao menor. Ele tinha uma primogenitura por direito de conquista. Tá? Mas existe um versículo 27:1 de Gênesis. Eu quero que você leia comigo aí. Tendo Isaac envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Certo dia chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Ele respondeu: estou aqui. Quando ele fala aqui na Bíblia, certo dia chamou Esaú, seu filho, antes de Esaú tem a partícula et, no hebraico. E aqui está, existe a partícula et, por quê? Porque o contexto dessa chamada de Jacó para ele... Só para acompanhar o raciocínio. Então, quando ele é chamado pelo seu pai, a bênção já está vindo sobre ele. É exatamente isso que a gente tem que entender. O que é que Isaac queria? Chamar ele, para ele
caçar uma caça, preparar para Isaac, e a partir daquele momento ele iria impetrar em Esaú a bênção da primogenitura. Por isso a partícula et está presente e é um direito legal dele. No texto hebraico, tá? Depois desse texto de Gênesis 27:1, a partícula et nunca mais vai ser associada a Esaú. Correto. Somente a Jacó. Jaime, tudo bem? Todas as 78 vezes depois de Gênesis 27:1, que a partícula et vai ocorrer no Antigo Testamento, nunca mais ela vai estar associada a Esaú. Sabe por quê? Olha só. Porque Gênesis 25:34, Moisés explica. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu. Levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho ou o seu direito de primogenitura. Só um detalhezinho, segura meu bem. Meu bem tá cheio da palavra aqui. Olha, lembrando que todo mundo prega erroneamente que ele roubou. Mas ele não roubou. Ele comprou. O próprio Esaú, ele desprezou. E ele vendeu. Então, se ele vende, não é roubado. Não. É a primeira coisa que eu aprendo. Aí temos o trocadilho da palavra Yaquev para Yaakov. No ventre, Yaquev. Aquele que segura agarra. Pelo calcanhar. Yaakov é aquele que rouba, que suplanta. Então ele estava tentando, só para você entender esse detalhe aqui no hebraico, meu bem, Yaquev, Yaakov, Yaquev, Yaakov. Então ele está tentando suplantar o quê? A primogenitura. E aqui, no texto que você está explicando, ele se levanta. Ele desprezou o seu direito de primogenitura. Só que a palavra primogenitura, aqui no texto original de Gênesis 25:34, sabe qual é? É a palavra et. Olha só que tremendo. Et. Então eu vou traduzir mais literal para você essa última parte de Gênesis 25:34. Anota esse código que é profundo. Por ter desprezado Esaú o seu Aleph Tav, ou o seu et. Quem ele está desprezando? É a bênção da primogenitura? Não! Olha essa bomba que a Naila acabou de nos dar. O próprio Criador. Porque se ele olhasse para o direito legal que estava sobre a mão dele, ele não iria vender, porque ele teria as bênçãos dos Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó sobre ele. Agora eu vou fazer uma outra tradução para você entender melhor ainda o que eu estou te falando. Por que que Esaú vendeu, né, a primogenitura dele? Por ter desprezado o direito do primogênito ao selo de autoridade. Lembra que Tav é selo? Tá. Lembra que a letra Tav está falando daquilo que sela, que completa, que finaliza alguma coisa? Profundo. Então, o que Esaú desprezou? Ele desprezou o direito a esse selo de autoridade ou o selo da aliança, como Paulo falou. Da aliança dos pais dele, da aliança que ele deveria dar continuidade, da aliança de Deus, com Deus, o Deus que seria conhecido e é conhecido por todos que servem a Cristo e servem a Deus hoje como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele desprezou isso. Era para ser Abraão, Isaac e Esaú, mas ele desprezou o direito da aliança e do selo que Deus tinha com ele. Olha, é tão profundo isso, é tão profundo, que a partir do momento que o patriarca, no caso aí, quem é o patriarca? É o seu pai? Israel. Isaac, desculpa. É o Isaac. Isaac, ele é o patriarca. Então, sobre a vida dele repousa a bênção do Kadosh, do santo, do libertador de Israel. Então, todas as decisões que ele fosse tomar estariam pautadas na direção divina. E os cumprimentos de sua palavra iriam transbordar sobre a vida deles. Imagina que ele passa o legado do pai dele, Abraão. Ele passa o legado espiritual dele, Isaac. Miquel Fernandes, Alessandra, Vitória, muito obrigado por começar a seguir aí no Instagram. E ele agora traz para o seu filho que o despreza o
peso da glória de Deus. E esse código que a Naila acabou de dar, ele não desprezou o direito, ele desprezou o próprio Deus. Será que às vezes estamos, Jaime, meu mano, nós estamos desprezando algo que Deus entregou em nossa mão tão forte, meu amigo André Barbosa? Algo tão poderoso entregou em nossas mãos, o chamado, o ministério, a vocação, escritor, pregador, diácono, evangelista Éden, tudo bem? Seja lá qual for aquilo que Deus tem entregado em nossas mãos, e às vezes, por luta, dificuldade, por coisas assim que parece estressante, né? Para que servia a primogenitura para alguém que estava com fome e cansado? Nada. Então ele desprezou. Josirã Lopes, meu amigo, seja bem-vindo. Então ele desprezou. Mas o homem que entendeu que aquilo ali era uma oportunidade de crescer, porque quem estava ali era a partícula et. Era Deus. É o que começa e o que termina. É o que inicia a sua criação, que sela a sua criação. Exatamente. Então, recapitulando, nós vemos aí que essa pequena palavra, composta de 2 letras no alfabeto hebraico, lá na Bíblia, significa aquilo que está oculto em Deus e aquilo que Deus revela para nós, a ligação e que Cristo tem entre o que Deus revela e o que está oculto em Deus, que é Cristo. Nós temos ali aquilo que é primeiro, nós temos ali a letra Tav, que é a que fecha o alfabeto e que ela é um selo, ela é considerada selo, é considerado testamento, é considerado aliança. E nós temos aí a questão da primogenitura, que também nós percebemos dentro da partícula et. Clemilson Tabosa, grande mestre, Caleb Barbosa, Deus abençoe. Grandes homens estão entrando na live. Agora eu quero ir para o terceiro código que nós podemos identificar na partícula et. A partícula et, ela é, como nós já dissemos, composta pela letra Aleph, que é a primeira do alfabeto, e o Tav, que é a última. Certo. Então, o et ou Aleph Tav simboliza o resumo de todo o alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico, depois a gente vai também trabalhar só o alfabeto hebraico. Ele é considerado uma letra, uma língua divina, né? A Lashon HaKodesh, uma língua especial, santa, uma língua dada por Deus. Então, se ele significa todo o alfabeto, olha só, antes da criação, antes de céu e terra, antes de todas as coisas, o que surge primeiro? Bereshit bara Elohim et. No princípio criou Deus et. No princípio criou Deus et. Alfabeto. Ele cria e termina. Palavra. Ele cria e termina. Palavra. Palavra que vai começar, palavra que vai terminar. E isso a gente vê em João capítulo 1. No princípio era o verbo, palavra. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então a partícula et, ela precisa estar antes de tudo que é criado. Por quê? Porque se ela tem uma tipologia com Cristo, né, uma relação com Cristo, Cristo está antes dela e é por meio dele que todas as coisas vão ser criadas. Então, esse é o terceiro código. Isso para explicar para vocês, dentro da cultura judaica, o que os rabinos compreendem? Eles entendem que existe um misticismo muito forte. Eu, usando as mesmas ferramentas que eles se utilizam, eu consegui ver Cristo. Exatamente. Para o judeu, na verdade, o que isso quer dizer? Eu consegui que ver Jesus. A palavra foi a primeira coisa criada por Deus. Só que nós entendemos quem é a palavra. É Jesus. Para eles é só o alfabeto. Para o judaísmo, ele é a letra pura. Para nós, ele é o próprio Cristo. E nós conseguimos desmistificar e trazer esse código, né, para a pessoa de Cristo. Para a pessoa de Cristo. Olha que profundidade, pastor Clemilson Tabosa. Agora, o quarto e o quinto código nós vamos ter dentro de uma outra estrutura escriturística, assim, de signo das letras Aleph e Tav. O hebraico, ele começou como hebraico pictográfico.
O que é isso? São entalhamentos, são desenhos, pictografia, né? Desenhos. São desenhos entalhados, por exemplo, é igual um selo, é igual um timbre, né? Algo que é... Então, as letras eram desenhos. Só para ficar mais Uma fácil. coisa bem fácil de entender, por exemplo, é a escrita do Egito Antigo, né? A gente vê que eram desenhos que significavam coisas, ideias, histórias completas. palavras. Uma imagem contava a história de uma guerra, às vezes, né? Você via assim, um animal contava a história de uma religião, uma casa contava a história de uma situação que aconteceu dentro da casa. Isso é o que a Naila está explicando, é a pictografia. Né? É onde as letras são desenhos e cada desenho significa palavras. uma palavra ou uma ideia. Na forma pictográfica, nós temos mais um segredo revelado. O alfabeto em hebraico, Aleph Tav, tem 2 segredos. Anota isso aí. É verdade. Qual é o primeiro segredo aí que nós temos no Aleph, Nela? Só pra gente o Aleph no hebraico pictográfico, ele era o desenho de um boi. Tá? Boi. É um touro, um boi. Boi está relacionado à força. Exatamente. Né? A liderança, a força, a líder. A capacidade. Exatamente, é quem tem poder. E o Tav, a forma do Tav na pictografia hebraica era uma cruz. Olha que lindo. Era a cruz. Então começamos com a força e terminamos na cruz. Então nós já podemos dizer que antes da criação, de novo, antes da criação, muito profundo. Antes do céu e terra ser formado, antes de tudo ser feito, o haja luz, haja isso, haja aquilo, antes de tudo isso acontecer, Deus está dizendo Seja bem-vindo, cara. Que o líder seria pendurado em uma cruz. Antes de tudo ser criado, antes de toda a criação. Peraí, que bomba! O Aleph e o Tav tem uma mensagem oculta, profunda. Então, para os rabinos, estava ali, eles não viram. Então quer dizer o que, Nélia? Fala isso bem devagar. Que o nosso líder, o Aleph, o nosso líder, que tem a força, teria uma cruz preparada para ele. Isso está na quarta letra, na quarta palavra isso é mistério, da Bíblia, na partícula et, com 2 letrinhas. Pega aí o desdobramento desse código. Isso é uma imersão. Mergulha, meu irmão, mergulha. Portanto, a cruz já estava preparada para Cristo muito antes de céu ser formado. Muito antes de terra ser formado, a cruz já estava preparado. Já estava preparada para o Filho de Deus. Agora, o que vai ser desdobrado disso daí ainda é mais fino, que é o último código que a gente vai trazer para vocês hoje. A pictografia do Aleph não é um boi? Sim. E a pictografia do Tav não é uma cruz? Correto. Tá. O que Jesus declara para as pessoas quando ele está aqui na Terra, quando ele quer aliviá-las do seu próprio fardo, do seu próprio peso? Já peguei. Das suas próprias dores. Eu tenho mente de pregador, amor. Tu falou, já entendi tudo. O que Jesus fala para as pessoas? Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. A palavra tomai sobre vós o meu jugo. Meu fardo é leve. A minha canga. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, e encontrarei descanso das vossas almas. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Preste atenção no que eu vou te falar agora. Uau! Meu Deus. Quando Jesus fala assim, é muito forte, que o meu jugo ou a minha canga é suave, tomai sobre vós a minha canga. Só para eu entender, Jesus ele consegue descortinar toda a mística judaica, toda essa questão do judaísmo aí. Jesus ele explica isso. É só você que não consegue compreender, já quer se judaizar, já quer se converter ao judaísmo. Calma, fica tranquilo. Jesus foi tão claro em dizer que toda a escritura revela ele, né? E revela mesmo. Então preste atenção. Quem usa canga no seu pescoço... Só lembrando que eu tenho um amor muito grande pelos irmãos judeus, tá? Não tenho nada contra os irmãos judeus. E nem a religião judaica. Vai lá, meu bem, desculpa. Quem usa canga?
É quem né? está recebendo um fardo. Né? Tá. Mas quem O boi, usa o boi. o boi, o que o Aleph é na pictografia? Não é um desenho de boi. Um boi. Correto. Tá? Então, na época de Jesus, a comunidade ali, a sociedade agrícola, eles faziam canga. Aliás, deixa eu te contar mais um segredo. Provavelmente em Nazaré, a região de Nazaré, o que era forte em termos de comércio e economia era a agricultura. Então é muito provável, a gente pensa que José, que era um carpinteiro que fazia móveis, né? E fazia mesa, tem desenho, tem filme, José ali fazendo mesa, mas existem alguns indícios históricos que vão nos dar o entendimento de que o que José mais fabricava era canga. Era jugo para colocar nos bois, então, para trabalhar no arado. Tremendo. Jesus cresceu aprendendo uma sobre lição. Sobre isso. Portanto, ele vai dizer que as pessoas deveriam tomar a canga dele. O que significa isso, tomar a canga? O fardo, existia um boi que era líder. O que é que o Aleph significa? Líder. Mas qual é o desenho dele? Um boi. Um boi. Um boi que é líder. Correto. Então, como é que funciona a canga para o arado? Jesus é o princípio. O boi mais experiente... Jesus é a força. Jesus é a experiência. Jesus é que está guiando. Jesus é quem está comandando. Jesus que está direcionando. Jesus é que está capacitando. O boi mais experiente iria na frente. Pegou. A Lana o boi pegou. mais experiente iria na frente e conduziria os bois mais novos, menos experientes, na própria canga. A canga, ela era comprida, o boi mais experiente ia na frente e os de trás pegavam menos peso e eram conduzidos pelo mais experiente. Quando Jesus fala: tomai sobre vós o meu jugo, a minha canga, e aprendei de mim, né? Porque o meu jugo é suave, porque o meu fardo é leve. Ele está dizendo: o preço maior eu já paguei como líder de vocês. O preço maior eu já estou levando sobre os meus ombros como líder de vocês. Vocês vêm atrás de mim porque eu vou ensinar para vocês, mas o que vocês vão fazer comigo, vocês não vão sofrer tanto quanto eu sofri. Porque o fardo de vocês, quem vai estar levando sou eu. Para vocês vai ser leve. Para vocês vai ser suave. Meu Deus, que forte. Toda essa explicação que nós acabamos de receber, estamos recebendo esses 4 códigos e o 5º que ela está explicando, somente de 2 palavras. Diga comigo. 2 letras. Uma palavra uma de 2 letras. Uma palavra com 2 letras. O ET, telefone minha casa. O ET. A partícula ET fala da pessoa de Cristo, fala da supremacia de Cristo, fala da morfê divina, fala do próprio líder, do princípio e do fim, do alfa, do ômega, do que inicia, do que dirige, do que corrige, do que disciplina, do que capacita, do que instrui. Ele é a pleroma, é a revelação do nosso estudo. Todo o nosso estudo aqui de hebraico que nós estudamos. Então, quando você estudar o hebraico, você lê essas letrinhas assim. Ai, que letrinha bonitinha. Saiba que em todas essas letras, em todas essas palavras, né? Quando você Existem vê revelações o poderosas. Sefer Bereshit, quando você lê o Shemot, o Vaikra, Bamidbar, quando você lê 1 e 2 Samuel, Reis, Crônicas, Esté, Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes, tem muita revelação. E se você falar assim, eu estou sem mensagem, porque você está com preguiça de ler. Porque no ET nós acabamos de aprender lições poderosas. Sabia que o livro de... A história de Ruth, a palavra, o nome dela aparece 12 vezes. 12 vezes. 12 vezes no livro. Quer dizer o quê? 10 delas não tem a partícula et. Em 2, a partícula et vai estar associada ao nome dela.
seria depois que ela recebe ali a remissão pelo parente remidor? Por Boaz. Porque Boaz é um tipo de quê? Enquanto ela está fora da igreja, fora da família, fora da bênção, fora do Deus de Abraão, fora da aliança do Tabe, que é o selo Criador, de testamento. ela não tem um Criador. E na hora que é o parente remidor entra ali na parada, ela recebe. Que tremendo! As outras 2 vezes que o nome de Ruth vai aparecer, ela já está associada a Boaz, ela já está casada com Boaz. Perfeito, é um tipo de Cristo. E aí aparece a partícula et com o nome dela. Porque ele é o parente remidor. Porque ela foi selada no casamento dela com Boaz com o selo do primogênito que tem autoridade para resgatar ela, o parente remidor. Jesus, olha só, o que o apóstolo Paulo vai dizer? Vamos explicar sobre o parente remidor para a gente ter uma profundidade, uma pequena imersão sobre isso. Fala sobre o parente remidor. O que o apóstolo Paulo vai falar? Ele vai dizer que pelo primeiro Adão, né, por Adão, o pecado entrou no mundo, com ele a morte. Mas pelo segundo Adão e último Adão, nós fomos remidos. Por quê? Ele é o nosso parente remidor. Como é que eu posso provar que Jesus é o nosso parente remidor? Nós temos 2 genealogias descritas na Bíblia. A primeira vai ser a genealogia por meio de José, o pai não biológico, o pai adotivo de Jesus. Mas na segunda, que é feita pelos ascendentes de Maria, da mãe de Jesus, nós vamos chegar de Jesus até Adão, em linha reta e não colateral, em linha reta. Dentro da cultura judaica, para você ser declarado como filho de judeu, tem que nascer pelo ventre de uma judia. Essa que é o X da questão. Jesus nunca poderia ter sido declarado um judeu só porque ele é filho de José, porque o que determina se uma pessoa é judia ou não é o ventre. Aí ele nasce no ventre de uma judia e ele vem como o parente remidor, aquele que está diretamente ligado a Adão. Se Adão pecou e Jesus resgata Adão, Pai Josi, tudo bem, que filha? é o seu parente remidor. Pega essa aí. Sabe o que Jesus estava resgatando? Pega, crente. Toda a humanidade. Não só os judeus, não só os gregos, não só os romanos, não só os bárbaros, não só os persas, não só toda a humanidade. Por isso que a Bíblia diz no livro de Apocalipse: tribos, raças, povos, línguas e nações, todos se prostrarão e clamarão o nome do nosso Criador. Então, gente, eu acho que já estamos chegando no final. Para eu finalizar aqui, Jesus faz uma declaração em Apocalipse. Ele diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Sim. Alfa e Ômega são as letras gregas que também abrem e fecham o alfabeto grego. Se ele estivesse falando em hebraico, ele diria: eu sou o Aleph Tav. Então é essa aí. Né? Não, o correspondente ali no grego para Aleph Tav é alfa e ômega. Então, por inferência, ele está declarando: eu sou o Aleph Tav, eu sou essa partícula et. Eu sou o que inicio, eu sou o que finalizo. A partícula et que começa e encerra a criação. E eu sou o primeiro e o último, início e o fim, que abre e ninguém fecha, que inicia, mas que completa, porque Deus, o Deus que começa a boa obra, ele não deixa de cumpri-la. Deus não faz nada pela metade. Deus não faz nada pela metade. Então, se ele começa, ele vai terminar na sua vida. Exatamente. Se ele já declarou, então ele vai selar. Foi o que eu aprendi hoje. Pois bem, muito obrigado, professora Naila. Que lição tremenda. 5 códigos hoje revelados profundamente. Só em duas letras. Amanhã estaremos trazendo outro código muito profundo. E esse aí não fica de fora. O termo Elohim. É muito profundo. É um universo que eu te digo que talvez a gente nem consiga falar sobre Deus. É uma profundidade.
Quando você entende que é um abismo que chama outro abismo, você não tem dimensão. O que significa essa palavra? Né? Para quem não sabe, o abismo que chama outro abismo não é um pecado que chama outro pecado. Tá? A gente prega errado aí várias vezes. O texto ali é Davi falando sobre as águas que sobem sobre, né, que estão sobre ele, e quanto mais profundo ele desce nesse mar, quanto mais profundo ele desce nessas águas, existem lugares ali que parecem abismos, que ele, quanto mais ele nada, quanto mais ele se aprofunda, mais abismos tem para ele nadar. Isso a gente consegue entender perfeitamente ali quando Ezequiel é convidado por Deus, entra na água, entra mais. Então, quanto mais você entra, mais você tem espaço para entrar, porque Deus, ele é infinito, e o infinito dele tá aí disponível pra gente, tá? Então nós vamos não se esgota. Mergulhar, ou vamos imergir no código de Elohim. Deus. Eu creio que você que às vezes esquece, né? Olha, é uma oportunidade profunda que você está tendo. Talvez você não dê tanto valor assim, mas não perde a oportunidade, ok? Porque amanhã vai ser muito profundo. Bota na tua agenda, anota no teu caderno, bota anotado que amanhã às 10 horas em ponto, eu não sei se você vai estar na rua, não sei se você vai estar pregando, mas corre para tua casa quando chegar, não perde essa live, porque amanhã o rolo vai desenrolar. Eu queria mostrar uma coisa para vocês. Hoje, só quando ele fala. Hoje nós tivemos aí o desenrolar profundo de 2 letrinhas. Eu acredito que amanhã vai ser ainda muito maior. Né? Muito maior. Com certeza. Ok, meu bem? Só quero mostrar uma coisa aqui para... O menorá. O menorá, sabe o que é o menorá? Era o candelabro de Israel, né? Batido de ouro puro. Ali nós temos, não sei se você sabia, mas no menorá nós temos os 66 livros da Bíblia. Né? Dá pra mostrar assim já. Eu queria mostrar uma coisa para vocês que eu acho muito interessante. A gente vai ter ainda uma aula só sobre a menorá. A menorá, ela está relacionada a muita coisa na Bíblia. Certo. Mas as primeiras 7 palavras que completam o primeiro versículo da Bíblia, o primeiro versículo da Bíblia no princípio criou Deus os céus e a terra. Então acompanhe. Tem 7 palavras. Eles estão aqui no hebraico. E entre cada grupo de 3 existe a partícula et. Ela é a quarta. Ela é a central. Ela é a central. O que isso me diz a respeito da pessoa de Cristo? O candelabro, ele é uma representação de Cristo, tá? Ele é uma representação da pessoa de Cristo. Mas o candelabro, ele é a haste central, tá? Ele é a haste central. Para ser chamado de, só para você entender, para ser chamado de candelabro, se não tiver haste central, não é candelabro, porque os outros são braços dele. São ramificações. Tá? São ramificações da haste central. Segura só um minuto. São 7. Bereshit, Só um minutinho. São 7 braços. Estava aberto, meu bem. Tá aberto. Usa esse mesmo aí, não tem problema. Só para as pessoas entenderem. Não, fechei. Deixa eu abrir de novo aqui, enquanto ele fala. Então são 7 braços, são 7 palavras. O número 7, lembra que nós falamos do número da perfeição? Tá? O número 7, 7 braços, 7 ramificações, 7 palavras, e aqui, de longe mesmo, meu bem, nós temos aí, 3 do lado, Bereshit, é a primeira, Bará, a segunda, Elohim, a terceira, e Et, olha só, o Et, é o próprio Cristo, está no meio, tá vendo? Então, Bereshit, Bará, Elohim, Et, Hashamai, Veet, Haaretz. Então nós temos 7 palavras dentro da menorá, terrível, tremendo e glorioso, né, meu bem? Glorioso, glorioso. Quando a gente for dar uma aula sobre a menorá, você vai ver tanta coisa. Aqui a gente consegue ver os patriarcas, aqui a gente consegue ver... Quer ver? Eu acho que eu tenho aqui
os patriarcas. Enquanto Paulo vai se despedindo aí, eu vou ver se eu consigo abrir. Gente, muito obrigado. Amanhã, às 10 horas em ponto, não entra tarde, senão você vai perder a bênção. Isso aí. Nós temos os patriarcas, os 7 patriarcas. Olha aí, aqui. Quem são, né? Os de fora. Fala aí. Abraão e Sara. Pode ver que cada braço ele tá ligado o homem e a mulher. São 7. Aí tem Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, Jacó com Raquel e Lia. E o centro? Jacó, porque foi dele que nasceu os 12 filhos que deu origem às 12 tribos de Israel. Tudo bem? Então eu espero que você tenha aprendido mais alguma coisa. Eu quero agradecer mais uma vez essa linda mulher que sempre nos impressiona, e ela me impressionou, por tanto que eu casei com ela. Tá bom? Então, beijo, amor. Beijo, minha esposa. Te amo. Abraço para todo mundo. Obrigado por ser Beijo para todos que estão nos assistindo. Que Deus edifique sua vida. Compartilhe essa live. Não deixe teus amigos, as pessoas que você ama, que você conhece, que você quer que sejam edificadas por essa palavra de hoje. E avisa mocotó, que amanhã... Mocotó grosso. E avisa que amanhã é sobre o termo Elohim. Nós deixamos Elohim, que é a terceira palavra, para o final, porque é poderoso. É muito pão que você vai ter amanhã, tá? Beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe cada dia mais e mais. Tchau, tchau. Shalom, queridos. Tchau, tchau. Até amanhã.